Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila e nesse canal eu publico conteúdos relacionados a concursos e demais assuntos sobre educação. Eu espero que aqui você encontre de repente um vídeo que você não achou em algum lugar e que seja proveitoso aí para os seus estudos. Hoje eu trago a lei número 14.945 de 31 de julho de 2024. Ela é super recente. Ela altera a lei 939496, que é a LDB, a fim de definir diretrizes para o ensino médio. As leis 14.818 de 16 de janeiro de 24 e também a 12.711 de 29 de janeiro de 2020, de 2012. E também a 11.996 de 13 de janeiro de 2005 e 14.640 de 31 de julho de 2023. Então, essa legislação de 2024 ela faz alteração em todas as outras essas leis que tratam de assuntos relacionados ao ensino e principalmente o ensino médio. A 939496, a gente já sabe que é a LDB, ela rege toda a educação, né? Aí a gente vai para 14.818. Essa legislação ela trata da instituição de incentivo financeiro na modalidade de poupança aos estudantes, que é o conhecido pé de meia, a Lei 14.818. A Lei 12.711, ela trata do ingresso nas universidades federais e instituições federais também de ensino técnico para o ensino médio. A legislação 11.096, ela trata do ProUni. E ficou alguma outra que eu não que passou que eu não falei? Deixa eu ver, não, acredito que eu tenha falado todas. Então vamos ver quais são as mudanças, né, no ensino médio. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, LDB, N, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, lá no artigo 24, continua como está, né? A linha desse artigo. E aí, o que vai mudar, ó, é aquela parte que tem o número 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, o que a gente tem que saber aqui que o quê? 800 horas para o ensino fundamental, distribuído em 200 dias letivos, e para o ensino médio, 1.000 horas também distribuído em 200 dias letivos. Aí, parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput desse artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerados os prazos e as metas estabelecidos no PNE, Plano Nacional de Educação. Então, hoje, né, de acordo com essa lei, a carga para o ensino médio é de 1.000 horas, são 1.000 horas de trabalho, e podendo ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. É importante também, quando for prestar um concurso, alguma coisa que pergunte isso, saber como é que está definido também a do município que você vai prestar o concurso, se são 1.000 horas, se já são 1.400 horas, como é que está isso. Então, é importante estar atento a todas essas legislações. Mas aqui está isso, 1.000 horas e de forma progressiva vai aumentar para 1.400 horas, tá? Artigo 26 continua o que está. Aí, o parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que componham os currículos de que trata o caput deste artigo. Então, assim, os temas transversais vão fazer parte da integralização curricular, né, que pode incluir de acordo com que cada região trabalha, né, os contextos lá do local e tudo mais. Artigo 35b.
o currículo do ensino médio será composto de formação geral básica e de itinerários formativos. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos que oferecem ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos. Então, o que vai ter que considerar os estabelecimentos que ofertam ensino médio? 1. Promoção de metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem. 2. Conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território. 3. Reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo. E 4. Articulação entre os diferentes saberes com base nas áreas do conhecimento e, quando for o caso, do currículo da formação técnica e profissional. Então, são as mudanças nesse artigo 35B da LDB. Parágrafo 2º. Serão asseguradas aos estudantes oportunidades de construção de projetos de vida em perspectiva orientada pelo desenvolvimento integral, nas dimensões físicas, cognitiva e socioemocional, pela integração comunitária no território, pela participação cidadã e pela preparação para o mundo do trabalho, de forma ambiental e socialmente responsável. Parágrafo 3º. O ensino médio será ofertado de forma presencial, admitindo, excepcionalmente, ensino mediado por tecnologia. Né? Então, é aquela articulação mais de forma presencial que ele vai ocorrer, podendo ser, né, de forma excepcional, de acordo com alguma coisa que venha a acontecer, né? Porque a pandemia mostrou para a gente que muita coisa poderia acontecer e agora as legislações vão se adequar num contexto de uma coisa que pode vir a acontecer. Nesse caso aqui, né, excepcionalmente, o ensino mediado por tecnologia, na forma de regulamento elaborado com a participação dos sistemas estaduais e distrital de ensino. Parágrafo 4º. Para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio em regime de tempo integral, excepcionalmente, os sistemas de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extraescolares, mediante formas de comprovação definidas pelos sistemas de ensino em que considerem. Aqui nesse parágrafo 4º, a gente tem que entender o quê? Que na educação eles usam muito essas palavras. Excepcionalmente, né? Aí ela já é mais restritiva um pouquinho. Mas nesse caso aqui, ele pode, num contexto, dependendo do contexto lá do município, do estado, excepcionalmente eles podem reconhecer algumas habilidades ou competências que o aluno desenvolveu. E aí poderão reconhecer essas aprendizagens. É importante a gente se ater a essas palavras. Excepcionalmente, poderão, né? E entre outras, por quê? Porque isso define muito a forma que essas palavras caem na nossa prova. Palavras que são muito restritivas, né? Que falam nunca ou totalmente, poderão totalmente, né? As palavras que são muito restritivas, elas já acendem um alerta para a gente. Então, geralmente, essas questões que têm as palavras muito restritivas não são as certas. Então, assim, eles podem excepcionalmente permitir, poderão reconhecer, geralmente são essas as palavras que constam nas legislações. Por quê? Porque eles não podem ser uma coisa fechadinha, né? Nunca vai acontecer. Então, a gente tem que pensar que essas palavras nunca, entre outras, né, que soem desse jeito, não fazem parte do contexto da educação, porque a educação abrange várias possibilidades. Isso já ajuda a gente um pouquinho na hora de responder uma questão. Aí tem lá, primeiro, o que vai poder ser reconhecido de forma excepcional, mas que pode ser reconhecido pelos sistemas de ensino. 1. A experiência de estágio, programas de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário supervisionado, desde que explicitada a relação com o currículo do ensino médio. 2. A conclusão de cursos de qualificação profissional, desde que comprovada por certificação emitida de acordo com a legislação. E 3. A participação comprovada em projetos de extensão universitária
ou de iniciação científica, ou em atividade de direção em grêmios estudantis. Essas questões aí. O artigo 35C, que também foi alterado. A formação geral básica, com carga horária mínima total de 2.400 horas, ocorrerá mediante a articulação da Base Nacional Comum Curricular da parte diversificada de que trata o caput do artigo 26 dessa lei. Então, lá, a formação geral básica, né? Vai ter 2.400 horas. Parágrafo único. No caso de formação técnica e profissional, prevista no inciso 5º do caput do artigo 36 dessa lei, a carga horária mínima de formação geral básica será de 2.100 horas, admitindo-se que até 300 horas de carga horária de formação geral básica sejam destinadas ao aprofundamento de estudos de conteúdos de base nacional comum curricular diretamente relacionados à formação técnica profissional oferecida. Então, é importante, de novo, né, a gente se ater a esses números, né? Lá, de acordo com o artigo 36C, a formação geral básica com carga horária mínima total de 2.400 horas. E aí tem lá o outro, né? Na formação técnica profissional, no artigo 36, a carga horária mínima geral é de 2.100 horas, admitindo que 300 horas dessa formação sejam destinadas a aprofundamento de estudos. Decorar esses números é importante, né? Esses números e ao que ele se relaciona, tá? Para a gente não perder questões desse tipo na prova. Artigo 35D. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, quais são lá? No ensino, a grade curricular do ensino médio, né, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, ela estabelece direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Quais são, né, essas diretrizes? Quais são esses direitos e objetivos de aprendizagem? 1. Linguagens e suas tecnologias. Então, as linguagens e suas tecnologias, aqui no caso, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física. Então, lembrando que linguagens e suas tecnologias são língua portuguesa uma e suas literaturas, né? Língua inglesa, artes e educação física. Então, língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física. Aí o 2, matemática e suas tecnologias. Aí o 3, ciência da natureza e suas tecnologias. Ciência da natureza engloba o quê? Biologia, física e química. Ciências humanas e sociais engloba o quê? Filosofia, geografia, história e sociologia. Então, linguagens, língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física, que no caso, educação física é a linguagem corporal, né? Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, que é biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Parágrafo 1º. A Base Nacional Comum Curricular, a que se refere o caput desse artigo, deverá ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica. Artigo 2º, parágrafo 2º. O ensino médio será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização das línguas maternas. Isso também é importante a gente guardar, que assim, vai ser ministrado em língua portuguesa em todo o território nacional, mas é assegurada às comunidades indígenas, entre outras, né, a utilização de línguas maternas. Parágrafo 3º. Os currículos de ensino médio poderão ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários, definidos pelos sistemas de ensino. Artigo 36. Os itinerários formativos, articulados com a parte diversificada de que trata o caput do artigo 26 dessa lei,
terão carga horária mínima de 600 horas. Então, os itinerários formativos têm que ter carga horária mínima de 600 horas, ressalvadas as especificidades da formação técnica e profissional, e serão compostos de aprofundamento das áreas do conhecimento ou de formação técnica e profissional, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, consideradas as seguintes ênfases. Então, lá, 4. O que alterou? Aqui só está o que foi alterado da LDB. 4. Formação técnica e profissional, organizada de acordo com os eixos tecnológicos e as áreas tecnológicas definidos nos termos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica, observados os catálogos nacional de cursos técnicos, CNCT, referido no parágrafo 3º do artigo 42A e o disposto nos artigos 36A, 36B, 36C e 36D desta lei. Então, gente, voltando aqui, a gente lembra que lá no primeiro slide, né, eu coloquei aqui, essa legislação ela está alterando várias outras legislações, que são aquelas lá da primeira página. Então, aqui ela está falando de um pouquinho de cada uma, né? É isso. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 1º-A. Cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de, ao menos, uma das áreas do conhecimento previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput, ressalvada a formação técnica e profissional prevista no inciso 5 do caput desse artigo. Então, tudo aquilo que a gente viu lá dos objetivos de aprendizagem, né, tem a ver com isso aqui, tem que se contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma daquelas áreas de conhecimento. Independente, assim, né, tem um ensino técnico, médio e tudo mais, mas pelo menos algum deles, né, cada um com a sua grade, mas um dessas áreas de conhecimento tem que ter o conhecimento aprofundado. Parágrafo 2º-A. Os sistemas de ensino deverão garantir que todas as escolas do ensino médio ofertem o aprofundamento integral de todas as áreas do conhecimento previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput desse artigo, organizadas em, no mínimo, 2 itinerários formativos com ênfase distintas, excetuada as que oferecem a formação técnica e profissional. Então, está falando lá, os sistemas de ensino deverão garantir que todas as escolas do ensino médio ofertem o aprofundamento integral, tirando as escolas de formação técnica e profissional. Né? Então, tem todos esses detalhes que tem que se ater. Ver aonde entra aí o que você precisa se aprofundar um pouco mais e ir decorando, né? Ou pelo menos se apropriando bastante do que fala cada um desses parágrafos. Parágrafo 2º-B. O Conselho Nacional de Educação, com participação dos sistemas estaduais e distrital de ensino, elaborará diretrizes nacionais de aprofundamento de cada uma das áreas de conhecimento previstas nos incisos 1, 2,